Aqui é o professor Danilo. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de filosofia, corrigindo a atividade lá do capítulo 3, os sofistas e a crítica de Sócrates. A questão 1, pessoal, de múltipla escolha, fala o seguinte: a sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra seu ponto de partida na afirmação "sei que nada sei", registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. O sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia, pois... então ele procura aí a alternativa correta. Letra A. Aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. Essa daí parece estar correta. Bora ver a letra B. É um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da filosofia era reproduzir os ensinamentos. Produzir conhecimento. Letra C. A dúvida é uma condição para aprendizado, correto, e a filosofia é o saber que estabelece verdades. Não, a filosofia abre caminhos para questionamentos e não verdades dogmáticas. Letra D. É uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-se apenas com as causas abstratas. Nada a ver, né? Então a correta aí seria a letra A. Questão 2. Na primeira parte da Apologia de Sócrates, escrita por Platão, Sócrates apresenta sua defesa diante dos cidadãos atenienses, afirmando que: considerai o seguinte, e só prestai atenção a isto, se o que digo é justo ou não. Essa, de fato, é a virtude do juiz, do orador. A partir da análise do fragmento, qual é, segundo Sócrates, a virtude do juiz, do orador, a que se refere o texto em questão? Letra A. Lidar com a mentira. Ele não fala no texto em momento nenhum em relação à mentira. Letra B. Dizer a verdade. Talvez. Acho que pode ter outra mais clara. Letra C. Tergiversar a verdade. Não, pessoal. Letra D. Convencer-se das acusações. Não, na verdade, o papel do juiz e do orador é o quê? É esclarecer as acusações e não convencer-se das acusações. Letra E. É deixar-se guiar somente pela defesa. Também não. Pessoal, é só vocês lembrarem que Sócrates se contrapunha aos sofistas e Sócrates criava um compromisso com a verdade. Então a correta aí seria a letra B. Questão 3. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte, o contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção e direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Então esse texto aí, ele se debruça sobre a prática do questionamento, sobre o método dialético que Sócrates impunha ao conversar com os jovens atenienses. Então o texto evidencia características do modo de vida socrático que se baseava na letra A, contemplação da tradição mítica. Não, pessoal, nesse momento aqui de filosofia antiga na Grécia, havia um abandono da tradição mítica e um abraço à razão, ao pensamento racional. Letra B, sustentação do método dialético. Isso aí parece verdadeiro, hein? Letra C, relativização do saber verdadeiro. Não, ele não relativizava, ele tornava o saber verdadeiro absoluto. Letra D, valorização da argumentação retórica. Isso daí é uma característica dos sofistas, não do método socrático. Letra E, investigação dos fundamentos da natureza. Não, ele não fala sobre nada disso daí. Letra E poderia se encaixar, por exemplo, com os pré-socráticos, mas com o método socrático não. Então a correta aí seria a letra B, sustentação do método dialético.
Já a questão 4 fala: o oráculo de Delfos teria declarado que Sócrates era o mais sábio dos homens. Essa profecia marcou decisivamente a concepção socrática de filosofia, pois sua verdade não era óbvia. Então tem um trecho aí. Logo, ele sem qualquer especialização, ele que estava ciente de sua ignorância, logo ele numa cidade que era Atenas repleta de artistas, oradores, políticos e artesãos, Sócrates parece ter meditado bastante tempo, buscando o significado das palavras da pitonisa. Afinal, concluiu que sua sabedoria só poderia ser aquela de saber que nada sabia. Essa consciência da ignorância sobre as coisas era sinal e começo da autoconsciência. Sobre a filosofia de Sócrates, é incorreto afirmar que: letra A. A filosofia de Sócrates consiste em buscar a verdade, aceitando as opiniões contraditórias dos homens, quando o mais importante era a posição social de um homem, mais verdadeira a sua opinião. Não, isso daí não caracteriza um método socrático. Letra B. A sabedoria de Sócrates está em saber que nada sabe, enquanto os homens em geral estão impregnados de preconceitos e noções incorretas e não se dão conta disso. E é exatamente uma das características do método dialético de Sócrates, é exatamente a ironia, e que está na ignorância clara das pessoas que se colocam como autoridade sobre determinado conhecimento. Letra C. O reconhecimento da própria ignorância é o primeiro passo para a sabedoria, pois assim podemos nos livrar dos preconceitos e abrir caminho para a verdade. Está correto, isso daí também caracteriza o método socrático. Letra D. Após muito questionar os valores e as certezas vigentes, Sócrates não foi acusado de não respeitar os deuses oficiais, impiedade e corromper a juventude. Foi julgado e condenado à morte por ingestão de cicuta. Isso daí é o finalzinho lá do capítulo do livro Poliedro. Está corretíssima essa letra D. E letra E. O caminho socrático para a sabedoria deve ser trilhado pelo próprio indivíduo, que deve por ele mesmo reconhecer seus preconceitos e opiniões, rejeitá-los e, através da razão, atingir a verdade imutável. Está correto também. Então, a única incorreta aí seria a letra A. E a última questão, a questão 5, fala o seguinte: via de regra, os sofistas eram homens que tinham feito longas viagens e, por isso mesmo, tinham conhecido diferentes sistemas de governo. Usos, costumes e leis das cidades-estados podiam variar enormemente. Sobre esse pano de fundo, os sofistas iniciaram em Atenas uma discussão sobre o que seria natural e o que seria criado pela sociedade. Sobre os sofistas, finalmente, a questão sobre os sofistas, é incorreto afirmar que, letra A, eles tiveram um papel fundamental nas transformações culturais de Atenas. E aí, pessoal, eles foram fundamentais? Foram sim, né, pessoal? Eles conseguiram perpetuar a capacidade dialógica dos atenienses, mostrou dentro desse contexto de ascensão da política no mundo grego a importância do convencimento. Então essa letra A está correta. Letra B, eles se dedicaram à questão do homem e de seu lugar na sociedade. Está correto também, principalmente porque devemos lembrar que a noção de política fala sobre a discussão do sujeito dentro da coletividade social. Letra C. Eles eram mercenários e só visavam ao lucro na arte de ensinar. Tá certo que a cultura e a tradição histórica da filosofia coloca os sofistas como vilões, mas não chega a colocar eles literalmente como mercenários que visavam apenas o lucro, tá certo? E letra D, eles foram os primeiros a compreender que o homem é a medida de todas as coisas. Corretíssimo. Então a única letra incorreta aí seria a letra C, belezinha? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado a correção aí com o livro de vocês do lado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe um comentário aqui embaixo do vídeo, beleza? E para a próxima videoaula, eu desejo que vocês façam a leitura lá do capítulo 4 para ficarem afiados para a nossa discussão. Desejo a todos uma ótima semana e até mais.